Queridos irmãos e irmãs sebianos e paroquianos em geral, da paróquia de Nossa Senhora das Dores, com alegria estamos dando início ao nosso 8º estudo bíblico. Nesse encontro, iremos refletir um pouco sobre as mulheres na Bíblia, seja no Primeiro Testamento, como também no Segundo Testamento. E por que não dizer as mulheres de hoje, que se doam na nossa sociedade, na nossa comunidade, para ajudar os mais pobres. E para melhor iniciar o nosso encontro, vamos refletir um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 46 ao 55. E Maria disse: Minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como tinha dito a nossos antepassados, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. São palavras da salvação. Esse é um texto, bastante conhecido nosso, magnífica, de Lucas 1, versículo do 46 ao 55. Bem-aventurada a mulher. Bem-aventurada a mulher consciente do seu ser mulher e da própria missão na igreja e no mundo. Bem-aventurada a mulher que cuida do seu fascínio interior e exterior, porque a harmonia da pessoa faz bela a convivência humana. Bem-aventurada a mulher que ao lado do homem se torna insubstituível na família, na sociedade, na história, no universo interior. Bem-aventurada a mulher chamada a transmitir e a proteger a vida, quando nela e ao redor dela acolhe, faz crescer e protege a vida. Bem-aventurada a mulher que se compromete a promover um mundo justo e humano. Bem-aventurada a mulher que em seu caminho encontra Jesus, o acolhe, o escuta, o segue como as mulheres do Evangelho e se deixa iluminar por sua mensagem nas escolhas da vida. Bem-aventurada a mulher que dia após dia, nos gestos, nas palavras, nas atitudes que brotam do coração, abre veredas de esperanças para a humanidade. Como tarefa, neste estudo bíblico sobre as mulheres da Bíblia, nós vamos fazer uma homenagem a uma mulher na nossa comunidade. Cada um de nós procura uma mulher na nossa comunidade que nós acreditamos e achamos que ela fez diferença em nossa vida. Seja uma professora, uma catequista, uma mulher que a gente acha que ela faz a diferença, que ela gosta de ajudar, que ela contribui e faz a diferença nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da participação da mulher na história do povo de Deus. Em toda a história do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre houve a participação da mulher. Umas mulheres se destacaram mais, outras mulheres se destacaram menos. Mas todas tiveram um papel muito importante na formação e na caminhada do povo de Deus. Aqui nós vamos ver somente relato de algumas, mas são várias mulheres. Primeiro nós vemos que o papel da mulher, a participação da mulher, ela sempre foi muito difícil, não só nos dias atuais. Se hoje, nos dias atuais, nós temos
uma dificuldade, né? Apesar de tantas lutas, de tantas conquistas, mas a mulher ainda não tem, a mulher ainda não é bem vista como o homem é. Vocês imaginem há décadas, né? Desde quando iniciou a história do povo. Então, desde os tempos mais remotos, sempre houve reações contrárias à marginalização da mulher. E na escrita, né, na memória do povo, eles conservaram essa resistência da mulher, esse papel, essa participação dela, né? E aqui nós vamos ver somente alguns. Aqui a primeira mulher que nós vamos ver aqui é Agar. Agar foi rejeitada por Sara e Abraão. Ela foi aceita por Deus. Teve uma visão divina. Podemos ver a história de Agar em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 15, e no capítulo 21, versículo de 1 a 20. Agar, que era escrava de Sara, Sara não podia ter filhos, né? Eu acho que quase todo mundo conhece essa história. E Sara coloca Agar para ter um filho com Abraão. Depois que tem um filho, ela rejeita, né? Não quer mais Agar. Então, e quem vai, né? Quem aceita, no caso, é Deus. Sefra e Fua foram duas parteiras, duas mulheres também importantes na história do povo. Lá no início da libertação do Egito, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo de 15 a 22, podemos ver a história de Sefra e Fua. Né? Ela já foi relatada também em nossos estudos, porque elas foram duas parteiras que receberam a ordem do rei da época para, quando fosse fazer o parto, né, das mulheres hebreias, se fossem homem, a ordem era que matassem. E Sefra e Fua não atendeu a ordem desse rei e resolveu, né, elas foram obedientes a Deus. Outra mulher também que participou na história, teve uma participação na história do povo de Deus, foi Miriam, a irmã de Moisés. Miriam, ela convocava as mulheres para cantar e animar a caminhada do povo. Podemos ver um pouco da história de Miriam lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 19 a 21. Outra mulher também importante foi Débora, conduz o exército para libertar o povo da opressão. A história dela é relatada lá no livro dos Juízes, capítulo 4, versículo de 1 a 16 e capítulo 5, versículo de 1 a 31. Jael também foi uma mulher quenita, né? Ela vence e mata Císara, o general do exército de Jobim, de Canaã. Juízes, capítulo 4, versículo 17 a 24, a gente pode ver a história de Jael. Aqui nós vamos ver alguns livros, né, que resistam à voz da oposição e à resistência da mulher. No livro do Cântico dos Cânticos, a mulher aparece como pessoa independente. Reafirma a dignidade da mulher, falando dela enquanto mulher e não enquanto mãe. Então, como nós vamos observar na história desses livros, né, o relato dessas mulheres, a gente pode perceber um pouco o outro lado, vamos dizer assim, chamar de um outro lado da mulher. No início, vemos a mulher mais como o papel de mãe, de esposa, de cuidar do lar, né, de estar junto com o seu marido, cuidando da família e bem mais obediente. Não é que aqui nesses livros a mulher seja desobediente, a gente só vê a diferença que elas vai mostrar um outro lado, esse livro vai mostrar um outro lado da mulher, né? A mulher independente, a mulher, a dignidade dela, o lado de mulher e não de mãe e de dona de casa. No livro de Ruth, vai mostrar a história de duas mulheres pobres. Ambas eram viúvas, das quais uma era estrangeira. São elas que tomam a iniciativa para reconquistar os direitos perdidos e para fazer observar a lei do resgate. Né? Que na época existia uma lei de resgate, chamava lei de resgate, que quando uma mulher ficava viúva, o marido morria, os seus bens, as suas terras, elas teriam que ficar com alguém da família. Então, quem faz esse resgate aí são essas duas mulheres. O livro de Judite é uma mulher que enfrenta o exército inimigo e consegue derrotar o general Holofernes. Então, é uma mulher de coragem, né? De luta. Uma mulher guerreira. No livro de Esther, é novamente a mulher que se engaja na luta pela sobrevivência do povo.
Então, Esther, né, todo mundo, eu acho que muitos conhecem a história de Esther, até filme, já passou, novelas na Record. E Esther é uma mulher, segundo a história, é uma mulher muito bonita. E ela usa essa sua beleza, né, em favor do seu povo, em defesa da vida do seu povo. Também é muito interessante a história de Esther. De todas as mulheres, de muitas, nós vamos mostrar somente, como eu já disse, algumas. Aqui nós temos 3 mulheres que elas são chamadas de patriarcas. As que se destacam, que aparecem, mas apareceram, tiveram outras mulheres, né? Que são as mulheres dos patriarcas. Sara, Rebeca e Raquel. A esposa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Matriarcas só tiveram elas? Não, tiveram outras, mas as que se destacaram, que aparecem com destaque, são essas 3. Dentro dessas mulheres, até de algumas que já acabei de falar, tem as mulheres que são consideradas mulheres juízas, né? Nós vimos que teve os juízes, né? Como Samuel, teve muitos outros juízes. E aqui nós destacamos Débora, né? A juíza Débora. Débora é considerada, né? Ela foi uma juíza e ela foi também profetisa. Porque Débora, ela liderava o povo na ausência do rei, né? Quando não havia rei, era ela quem estava lá convocando o exército, quem estava animando os guerreiros, né? Quem derrotava os opressores. Então, por isso que Débora, ela é considerada uma juíza e profetisa, uma líder de guerreira, né? Uma líder de guerra. Mulheres proféticas. Temos também, assim como tinham os profetas, também existiam as mulheres proféticas. Né? São várias, né? Teve até alguns profetas que casaram e as mulheres eram profetisas, mas aqui vamos destacar o papel de Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Miriam, ela nasceu e cresceu, né, escrava lá no Egito. Ela foi quem cuidou do seu irmão Moisés quando era bebê. E depois que o povo foram retirado, né, salvo da escravidão, ela animava, ela louvava, cantava e convocava as mulheres para louvar a Deus. Então era uma mulher bem respeitada, essa irmã de Moisés, Miriam, bem respeitada entre o povo hebreu. Outra mulher que merece destaque é Raabe. Raabe era uma prostituta de Jericó, né? Ela salvou 2 espiões dos hebreus. Quando os hebreus queriam invadir, queriam conquistar, né, Jericó, foi enviado dois espiões para ver como era a situação, como era o povo, fazer, vamos dizer assim, todo aquele estudo, olhar como era que eles conseguiriam entrar, invadir Jericó. E como eles foram observar, eles foram perseguidos, né? E quem ajudou a salvar, escondeu ele, foi Raabe. E devido a isso, quando o povo hebreu veio atacar Jericó, Raabe foi salva juntamente com sua família. Então a sua fé, ela conseguiu salvar toda a sua família. Então ela ganhou ela se tornou uma pessoa considerada herói, uma mulher heroína lá na história do povo, devido a essa ação dela de ter salvado esses 2 espiões lá dos hebreus, quando foram a Jericó. Uma mulher que merece destaque, né, que a gente destaca aqui, é muito bonita a história, é Ana. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha uma outra mulher. Essa outra mulher tinha filhos e Ana não tinha filho. E naquela época era muito importante que a mulher tivesse filho, principalmente um filho homem, né, para dar um filho homem ao marido. Então Ana, devido não ter filho, era muito humilhada. E ela rezava, ela orava muito, ela orou muito, com muita fé, e pediu um filho a Deus, e Deus a concedeu, né? Deus concedeu esse filho. Em gratidão a Deus, ela dedicou o seu filho a Deus, que esse menino é chamado de Samuel. Ele cresceu no tempo e se tornou um grande profeta.
Então são várias histórias de mulheres que receberam nome, mulheres que não recebiam nome, né? Não é destacado o seu nome na história. Mas temos mulheres mãe, mulheres dona de casa, mulheres fiel ao esposo. Temos mulheres de fé, mulheres guerreiras. Então, a presença, a participação da mulher na história do povo foi muito importante, né? Foi muito importante, assim como temos uma importância da mulher no dia de hoje. Então, aqui é um relato de algumas mulheres do Antigo Testamento, né? Todo esse relato dessas mulheres são mulheres que atuaram na história do povo antes do nascimento de Jesus Cristo. Nós agora vamos conhecer um pouco da história das mulheres do Novo Testamento. As mulheres do Novo Testamento, apesar de ter passado bastante anos, né, da escrita do Antigo Testamento para o Novo, essas mulheres continuam sendo desvalorizadas, algumas discriminadas e não sendo reconhecido o seu verdadeiro valor. O que ainda hoje na nossa sociedade a gente também tem, né? Depois de 2021 anos de Cristo, na nossa sociedade a gente ainda encontra pessoas que não dão oportunidade à mulher, que não empregam a mulher, que desvaloriza o trabalho da mulher. Então isso mais antigamente, ou seja, no Novo Testamento, imagine só como era a situação da mulher, né? Não era tão fácil, não. Mas se aí, né, Jesus, quando nasceu, né, veio de um ventre de uma mulher, né, chamada Maria, e que ela também sofria bastante preconceitos, né, teve que sofrer por trazer em seu ventre aquele filho prometido, o Salvador. Quantas e quantas perseguições Maria teve que enfrentar, né? Quantas dores Maria teve que enfrentar. Então, não é à toa que essa mulher foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, pela força que ela traz consigo, né? Pela vivência que ela teve na sua época. E Jesus, diferente de todos os homens da sua época, né? Ele vai acolher a todos aqueles que a sociedade deixa de lado, que a sociedade marginaliza, que a sociedade não dá credibilidade, que as pessoas têm medo de tocar, têm medo de chegar junto. E é Jesus que vai estar ao lado dessas mulheres e faz o reconhecimento da importância de cada uma delas. E aí nós vamos conhecer um pouco dessas mulheres, como por exemplo Maria Madalena, né? A quem esteve ao lado de Jesus, a quem chorou nos pés de Jesus, a quem ele deu todo o carinho, deu toda a atenção. Tem também a samaritana, né, que além de ser de outro povo, de outra comunidade, por ser estrangeira, ela sofreu também bastante preconceito por toda uma comunidade, por toda uma sociedade. Mas está lá Jesus ajudando a ela a tirar água do poço, né, e conversando com ela. Coisas que era bem difícil de se ver e se compreender na época. Jesus também esteve ao lado, acudiu e levantou aquela mulher que ia ser apedrejada, né, por todas aquelas pessoas da comunidade. E quando Jesus disse, você que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava lá, junto com essa mulher, que era considerada pecadora, mas que ele atendeu, ele acudiu, ele deu a mão, estendeu a mão. Jesus também teve ao lado daquela viúva. As viúvas naquela época, né, desde a Idade Média, né, que as viúvas elas não eram bem vistas na sociedade, né? Quando você perdeu seu marido, você perdia tudo, né? Então as viúvas eram desprezadas, muitas viúvas eram chamadas até de bruxas, né, comparado com bruxas que faziam feitiçaria, porque elas viviam num desprezo realmente. Muitas viúvas viviam só. E Jesus também vai estar ao lado dessa viúva. Aí a representação de uma viúva,
que a Bíblia não diz nem o nome dela, né? Só diz a viúva. Mas quantas e quantas viúvas, né? Jesus deve ter estendido a mão, deve ter falado com elas, atendido a elas, né? E Jesus também tem a companhia dessas mulheres, né? Na entrada de Jerusalém, nas suas missões, nas suas peregrinações, nos seus momentos de sermão. As mulheres sempre estão acompanhando, estão ao lado de Jesus. A cura daquela mulher encurvada, né? Jesus chega até ela, Jesus também estende a mão àquela mulher, né, encurvada, que também não tem a citação do nome dela. Vocês vão perceber que em muitos momentos as mulheres nem nome aparece, né? Nem o nome delas não aparece na história. E aí nós temos a clássica história, né, que a gente conhece muito bem na Bíblia, de Marta e Maria, né? Que Jesus também tinha elas como grandes amigas, de ir à casa delas, de fazer visita, né? De ter toda aquela atenção e aquele cuidado com Marta e Maria. A sogra de Simão também, né, que Jesus vai lá, cura, né, e faz com que ela levante-se da cama. Então aí nós temos a representação da sogra de Simão. E aquela mulher com hemorragia, né, com aquele fluxo de sangue bem grande, né, que aquela mulher sofria tanto. E ao Jesus passar, ela toca no manto, né, sagrado, toca no manto de Jesus, que para ela já iria ficar curada, porque a fé dela quem a curou. E Jesus diz que sente, né, que aquela mulher precisava dele. E ela, ao tocar, né, ela alcança a graça da cura ao tocar em Jesus, nas vestes dele. Temos também a representação aí muito forte das mulheres, que elas são as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, né? São elas que vão lá no túmulo e percebem que Jesus não está mais lá, né? E leva a notícia para as outras pessoas. Então perceba como as mulheres têm uma representação muito grande no Novo Testamento, embora que não haja reconhecimento, que não haja não há uma ênfase da figura e do que essas mulheres faziam e eram capazes de realizar na comunidade, na sociedade. As mulheres, elas estão ao lado de Jesus, elas são atendidas, elas são tocadas, elas são abraçadas, elas estão sempre no seio de Jesus. Diferente do Antigo Testamento, né, que quase a gente não via uma figura mais concreta, digamos assim, mais humana. A gente sabe que Deus acolhia, mas não havia uma figura tão concreta, tão humana, que pudesse fazer esse atendimento, essa atenção à figura da mulher. No Novo Testamento a gente já tem, né? Imagine só de quanta revolução da importância de Jesus Cristo, que ele deu tanta ênfase a essa figura das mulheres, o quanto essas mulheres cresceram, né? E quanto a figura dessas mulheres, assim como Jesus, faz com que nós, as mulheres hoje, sigam na sua caminhada, na sua missão, e faz com que todas elas sejam exemplos para que nós não desistamos da nossa missão, do nosso trabalho, a nossa missão quanto mãe, a nossa missão quanto na nossa profissão, no nosso trabalho, e mais ainda na nossa missão na nossa igreja. Então, tem Priscila, né, que foi uma grande cooperadora e líder da igreja. Priscila, ao lado de Áquila, seu esposo, ajudou muito a Paulo, né? Priscila é uma figura muito importante no Novo Testamento, principalmente porque ela ajuda na missão junto com o seu esposo Áquila, né? E ajuda muito a Paulo a divulgar o seu trabalho, a anunciar Jesus Cristo, a levar a proposta de Jesus para as comunidades, né? A evangelizar nas comunidades. Então, nós temos a representação aí de Priscila,
E quantas mulheres, né, consideradas anônimas, tem o Novo Testamento, que a gente não citou aqui, que tem na Bíblia, mas e quantas não está na Bíblia, mas a gente sabe que existiram, né? Que Jesus tocou, que Jesus abraçou, que Jesus visitou. Há muitas mulheres anônimas que fizeram história, que fizeram a sua parte, que faz com que hoje nós estamos onde estamos, né? Nós nos tornamos o que nos tornamos. E na nossa vida, na nossa atualidade, bem mais próximo nos dias de hoje, nós temos muitas mulheres que nos inspiram, que são exemplo, né, de missionária, como Malala, né, essa jovem, essa menina, que lutou muito para ter os seus estudos, né, que lutou muito pelo simples fato de querer estudar, mas a sua religião, a sua cultura impedia, e ela foi, muitas vezes, não só o sofrimento psicológico, mas o físico também, porque Malala passou por situações bem constrangedoras, de grande dificuldade, mas ela conseguiu vencer, né? E Malala já ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, né? Por tudo que ela representa no seu país, na sua vida, e por tudo que ela fez. Irmã Dulce, né, que tem uma história linda de missionaridade na Bahia, é um exemplo de mulher, um exemplo de missão para todas nós. E trazemos também aqui Margarida Alves, uma grande defensora, uma grande mulher, né, do homem do campo. Margarida Alves, ela tem uma história belíssima, lindíssima, principalmente para as mulheres nordestinas, mulheres camponesas que lutam, né, no dia a dia em defesa da sua vida, em defesa da sua terra. Essa daí é a Margarida Alves, que nunca cansou e nunca desistiu da luta. Morreu, né, foi assassinada, trabalhando, lutando em defesa dos menos favorecidos. E nós temos Zilda Arnes, que uma mulher de grande exemplo, né? Acredito que todos devem conhecer ou já ouviu falar do trabalho dela na Pastoral da Criança. O trabalho que essa mulher desempenhou, não só no Brasil, mas a nível de mundo. Inclusive, quando ela morreu, ela não estava aqui no Brasil, mas estava fazendo missão em outro país, né? E lá ela morreu devido a uma questão de uma catástrofe, né? De uma igreja, né? Que desabou onde ela estava presente. Zilda Arnes, ela foi uma mulher que deixou também muitos exemplos, e hoje muitas pessoas dão continuidade ao trabalho na Pastoral da Criança por admiração e por ter aprendido muito com essa mulher. E aqui eu trago Dona Socorro Delmiro, né, mais próxima de nós. Essa mulher é um exemplo para todas nós aqui de Severiano Melo. Dona Socorro, né, é da comunidade de Rodolfo Fernandes, mas ela tem uma história muito bacana, muito linda, de missão, né, de história de batalha, história de mulher forte, resistente, que não desistia de evangelizar, nunca desistiu de anunciar Jesus Cristo. E Dona Socorro fez escola bíblica e colocou todos os seus filhos para vir fazer escola bíblica aqui em Severiano Melo também. Dona Socorro, ela não pensava só em ela aprender, né? Ela tinha um interesse muito maior de levar a palavra de Deus para as outras pessoas, de fazer com que as outras pessoas também aprendessem. E com um pouco de conhecimento, com um pouco que ela tinha, ela sempre gostou de partilhar essa palavra com todos aqueles da sua comunidade, com todas aquelas pessoas que ela pudesse chegar, né, perto. Então, Dona Socorro, para nós aqui de Severiano Melo, para nós do CEBI aqui, é um grande exemplo de mulher, de missionária, né? Mas, infelizmente,
há pouco tempo, poucos anos, Dona Socorro partiu, né? Porque diz que aqueles que a gente tanto ama, né? Aqueles que são tão bons aqui na terra, né? Precisam de ir aí ao céu para junto de Deus também lá no céu fazer também a sua missão. E a gente sabe que ela no céu está continuando com a sua missão, com o seu trabalho tão belo, né? Que ela fez aqui na terra. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, que cada uma de nós possamos ter força, fé, determinação e não cansar e não desistir da luta do dia a dia. E que possamos levar sempre a palavra de Deus, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Para o nosso próximo estudo, vamos ter, né, um questionáriozinho simples, vocês vão gostar de responder, onde nós vamos pedir para que vocês respondam sobre os estudos que nós realizamos anteriormente. Desde já, o CEBIT Severiano Melo agradece de todo o coração a participação de cada um de vocês e o amor, o tempo que vocês doam para ouvir cada uma de nós. Que Deus de Eva te ensine a discernir entre o bem e o mal. Que Deus de Agar te console e a todas as mulheres que se sentem sozinhas no deserto da vida. Que o Deus de Miriam te faça instrumento de libertação. Que o Deus de Débora te conceda a audácia e a coragem de lutar pela justiça. Que o Deus de Esther te conceda fortaleza para enfrentar os poderosos em favor do povo exilado. Que o Deus de Maria de Nazaré abra teu coração para que possa receber com alegria a semente daquele que vive para sempre. Que o Espírito te consagre para que em Jesus Cristo possas anunciar boas notícias aos pobres e a liberdade aos presos. Em nome de Deus, que é, que era e que sempre será conosco e com seu povo. Amém.